Rex e Zenda na terra do caranguejo. Rex e Zenda sentaram-se para recobrar o fôlego depois de sua súbita saída da terra do leão. Se vocês não estão habituados aos terremotos, eles lhes tirarão o fôlego, embora, como no caso que vimos, eles contribuíram para economizar o tempo. Poucos minutos depois, sentaram-se e começaram a procurar o portão do caranguejo. Primeiramente tiveram de esfregar bem os olhos, porque não podiam distinguir onde estava o portão por causa do nevoeiro. Era como se procurasse ver um monte que ficava além do quintal da sua casa na manhã enevoada. Mas à medida que acomodavam a vista, a névoa foi se dissipando e eles viram um portão de prata brilhante. Os pilares altos na lateral eram 2 velas de prata e o portão no centro era circular. No centro do portão, um gigantesco caranguejo sustinha entre suas garras uma lua crescente que brilhava como a própria lua. Na carapaça do caranguejo havia 2 sinais, como notas musicais, lado a lado. Em torno do portão haviam palavras escritas, difíceis de ler porque o portão girava sem parar. Num determinado momento, a lua crescente estava na parte superior do portão, para pouco tempo depois aparecer a lua decrescente na parte inferior. No lugar das dobradiças existiam estranhas peças de prata parecidas com as garras do caranguejo. Havia um sulco das garras, onde o portão estava encaixado e onde deslizava, girando. Em cada metade do portão havia uma fechadura e as crianças ficaram embaraçados, sem saber qual das 2 servia para abri-lo. Mas primeiro eles precisaram encontrar a chave. Zenda foi a primeira a ver uma portinha num dos pilares, esculpida em formato de caranguejo. Tocando-a com seus dedos, ela abriu-se. Dentro encontrou uma chave de prata. Rex tentou abrir a fechadura do lado direito do portão. Introduziu a chave e virou desse lado e depois do outro. Ouviu o ruído característico de fechadura que se abre, mas o portão não se abriu. Concluiu então que também não abriria a outra fechadura, sobre a qual se lia a palavra tente. Subitamente Zenda exclamou: "Olhe! É uma das palavras que havia no portão de Capricórnio." Tirando do seu bolso a chave de chumbo que havia achado naquela terra, ela introduziu-a na fechadura da esquerda e viu se servia. De repente o portão parou de mover-se, com a lua crescente na parte superior. E então puderam ler as palavras que não conseguiram ler enquanto se movia. Lá estava escrito: "Para leste ou para oeste, o lar é o melhor." Ao longe ouviram uma voz suave dizendo: "Queridas crianças, sabem a palavra de passe?" Ouvindo isso, ficaram espantados, pois reconheceram a voz de sua mãe, mas responderam: "Paciência." Mais surpreendidos ainda ficaram quando o caranguejo, se desprendendo do portão, batendo suas garras, mostrou-lhes o caminho no lugar que ele havia ocupado. Depois que pularam, o caranguejo voltou ao seu lugar e disse: "Torna a girar, ó círculo da lua noturna." Querendo ver o que sucedia, olharam para trás e viram recomeçar a dança do caranguejo e da lua. Não viram ninguém na entrada dessa terra. Era noite e havia muito nevoeiro e, espantados, ouviram murmurarem: "Sim, é. Não, vai primeiro e vê. Não há pressa." Até que se admiraram do que era aquilo e se perguntaram quem estaria lá. Aos poucos, seus olhos se acostumaram à névoa e viram à sua frente um caminho que seguia por uma floresta de grandes árvores. Pequenos riachos faziam ruído ao passarem sobre as pedras, como uma miniatura de cachoeira. Uma grande lua amarelada surgiu aos poucos por trás das árvores, e afinal elas puderam distinguir as coisas como se estivessem iluminadas pela luz do dia. As vozes se aproximavam. Zenda virou-se para Rex e disse baixinho: "Estou certa de ter visto algumas crianças escondidas atrás das árvores." Sim, elas estavam. Um rosto brejeiro apareceu por trás de um tronco, desaparecendo em seguida. O mesmo aconteceu com outros. Rex impacientou-se. "Saiam e sejamos amigos," gritou ele. "Não tenham medo, pois não lhes faremos mal."
Em 1 ou 2 minutos estavam cercados de inúmeras crianças, algumas vestidas com roupas que brilhavam como prata, outras com roupas verde e violeta. Quase todas eram pálidas, de cabelos brancos e moviam-se muito devagar. O chefe, uma menina, disse a Zenda: "Desculpe-nos sermos tão lentos. Temos tão poucas visitas aqui e não sabíamos que eram vocês. Somos muito medrosos até conhecermos bem as pessoas." Dando-lhes as mãos, foram pelo caminho até onde havia 2 grandes pedras e uma terceira por cima, que Rex ficou espantado, pensando quem teria tido tanta força para colocá-la onde estava. Todos dançaram em torno das pedras, cantando linda canção que dizia algo acerca do sagrado fogo da lareira. Conforme Rex e Zenda conseguiam pegar as palavras que entendiam. Os dois estavam tão interessados em descobrir o que é que eles cantavam que não perceberam a chegada de uma figura alta que permaneceu sorrindo no meio do círculo, observando os arredores. Subitamente repararam naquela figurinha atravessando a roda, penduraram-se no pescoço da senhora, exclamando: "Mamãe, mamãe, como veio até aqui? Jamais pensamos encontrá-la aqui entre as estrelas." As outras crianças olharam atônitas. "É a sua mãe?" perguntaram as crianças. "Ela é a senhora Maria, que vem aqui quase todas as noites contar-nos histórias." Mamãe balançou a cabeça. "Sim, essa é a minha terra. Como a terra do arqueiro é a sua, Zenda. Mas vocês devem ficar muito quietinhos, porque essa noite é uma noite especial. É a noite da véspera do solstício de verão, e todas as fadas se reúnem para sua festa que principia antes da lua cheia." Muito quietos, nas pontas dos pés, todos se dirigiam para uma moita de salgueiro onde havia um gramado. Sentaram-se por trás dos seus arbustos. Ouviram uma nota clara, límpida, saída por clarins da fada, e logo 4 morcegos passaram voando à luz do luar, cada um conduzindo uma pequena fada às costas, voando em círculos, baixando até que as fadas puderam pular para o chão. Depois que as fadas desceram, os morcegos foram se dependurar nas árvores próximas, usando para isso os ganchos que possuem nas asas. De um botão de rosa silvestre, um pequeno pássaro castanho iniciou um belo cântico cheio de trinados. Ao som dessa música, as 4 fadas puseram-se a dançar, agitando suas varinhas mágicas. Por onde as varinhas passavam, nasciam centenas de cogumelos e de fungos. Ouviram-se de novo os clarins das fadas e as árvores se afastaram, abrindo uma clareira, e as ninfas verdes e marrons saíram da floresta e tomaram lugar sobre a grama embaixo das árvores. Aproximando-se, viam-se ao longe centenas de fadas, tendo à sua frente a rainha Titânia e o rei Oberon, precedidos por estranha procissão de caranguejos e lagostas, caminhando sobre suas patinhas traseiras. Quando todos entraram na clareira, sentaram-se. As 4 fadas menores ficaram ao centro e tocaram estranhos instrumentos musicais feitos de conchas e caramujos, com cordas de teia de aranha. Rex e Zenda estavam certos de que já terem ouvido antes essa música, quando estiveram no bosque, perto de sua casa. Mas nessa ocasião, não sabiam que era a música das fadas. Tinham de prestar muita atenção às fadas que dançavam ao som daquela estranha música, pois não conservava a mesma figura por mais de 2 minutos seguidos. Às vezes eram grandes, outras vezes menores, às vezes se pareciam com flores, outras vezes com caranguejos. No fundo da clareira havia um bando de musgos. De cada lado do banco cresciam botões de rosa branca e centenas de margaridas. Defronte do banco havia um pequeno banhado, onde cresciam violetas aquáticas e lírios brancos. Ao anoitecer, a lua surgia por trás dos salgueiros à esquerda do banhado. Subiu aos poucos até que parou exatamente por cima do banhado, refletindo-se nas suas águas. Nesse preciso instante, parecia que a lua despedia raios que batiam na água e voltavam, tecendo um gigantesco véu de luar mostrando todas as cores do arco-íris, só que mais pálidas, com menos brilho do que quando se vê durante o dia. Quando ficou pronto, apareceu um oval de espessa névoa no centro. Aos poucos, o oval foi se tornando maior até que apareceu linda mulher com uma coroa de prata, em pé sobre a superfície do banhado. Tinha cabelos da cor de buganvília e olhos azuis claro. Todas as fadas se voltaram para ela e, quando ela subiu no banco de musgos, cantaram linda canção de saudação. Salve a senhora lua, salve a rainha da noite. Se a lua e câncer, caranguejo, aparecem juntos,
As fadas saúdam-na com voz que mais parecia um murmúrio de brisa de verão passando pelas árvores. O espírito da lua falou: Salve, filhos dos bosques, das árvores e dos arroios. Passaram bem desde o nosso último encontro? Tens algo a pedir? Tudo bem, grande rainha, responderam inúmeras vozes. A rainha continuou: Apareçam, crianças humanas. Vocês viram minha terra. Agora venham receber os presentes de recordação que temos para dar àqueles que nos visitam. Muito espantados por não saberem que tinham sido vistos, Rex e Zenda vieram para a luz do luar, segurando as mãos de sua mãe. Não preciso lembrar-lhes, pois vocês têm em casa uma excelente mestra, disse a lua sorrindo. O que essa terra significa para todos os que amam o lar. Mas lembrem-se que bondade e paciência o tornam muito mais bonito. Portanto, dou a você, Rex, uma couraça de prata para proteger todos aqueles mais fracos que você. E lembre-se que o núcleo mais suave tem a couraça mais forte. Para você, Zenda, dou o conjunto de pulseiras de prata com muitas pedras de lua. Uma vez a cada ano, você poderá assistir às fadas e aprender o que elas e a lua podem ensinar a você. Agitando sua varinha de prata, um caranguejo grande e verde-roxo se curvou na frente deles e lhes mostrou uma pequena carruagem, puxado por gatos brancos, apenas grande o suficiente para os dois. Sua mãe os beijou e sussurrou: Eu vou ver vocês presentemente. E eles voltaram para a entrada. Mais uma vez o portão parou de girar e o caranguejo de prata desceu da lua crescente para deixá-los passar. Eles estavam apenas se preparando para saltar, quando uma risada alegre os cumprimentou e o rei Júpiter entrou. Então vocês terminaram sua visita à terra do caranguejo? Disse ele. Estou um pouco atrasado, mas vou ver o último dos deleites. E ele ficou de um lado e acenou sua mão para eles enquanto passavam o portão. O caranguejo retomou sua postura de segurar a lua crescente, e o portão começou a girar mais uma vez. Quem pensou em ver a mãe na terra do caranguejo? Disse Zenda. Eu me pergunto, ela vai se lembrar quando chegarmos em casa? Eu suspeito que ela vai, respondeu Rex. Ela sempre parece lembrar de tudo